Mais um episódio do Newcast. Mas antes disso, já se inscreva no nosso canal no YouTube, clica no sininho para sempre receber notificações de vídeos novos e, claro, compartilhe esse vídeo só com todo mundo. Em instantes, mais um episódio do Newcast. Mas antes disso, já se inscreva no nosso canal no YouTube, clica no sininho para sempre receber notificações de vídeos novos e, claro, compartilhe esse vídeo só com todo mundo. Hoje, você vai ser o empreendedor independente diferenciado. Vai conquistar ainda mais clientes. Vai aí algumas dicas para aumentar as suas vendas. Conheça bem o seu cliente. Conheça as dúvidas e as dificuldades que ele enfrenta. E, claro, quais são os pontos que você consegue ajudar a solucionar com o seu produto ou serviço. Invista no relacionamento. Quando você se importa com o cliente, você ganha mais credibilidade e fidelidade. Tudo tem a hora certa. Reconhecer o contexto e tempo do seu cliente fornece a você as melhores oportunidades para oferecer o seu produto ou serviço no momento mais oportuno. Comunique-se da forma correta. Fale de forma objetiva e tranquila, nem rápido e nem lento demais. Seja flexível, o seu cliente adotará a mesma postura. Em instantes, mais um episódio do Newcast. Mas antes disso, já se inscreva no nosso canal no YouTube, clica no sininho para sempre receber notificações de vídeos novos e, claro, compartilhe esse vídeo só com todo mundo. Em instantes, mais um episódio do Newcast. Mas antes disso, já se inscreva no nosso canal no YouTube, clica no sininho para sempre receber notificações de vídeos novos e, claro, compartilhe esse vídeo só com todo mundo. Em instantes, mais um episódio do Newcast. Mas antes disso, já se inscreva no nosso canal no YouTube, clica no sininho para sempre receber notificações de vídeos novos e, claro, compartilhe esse vídeo só com todo mundo. Fala galera, ao vivo e a cores aqui no Newcast mais bonito do Brasil. E a sua missão é pegar esse link e espalhar a nível mundial. Até porque estamos na internet, é o mundo, meu caro. Então espalhe esse link para que as pessoas vejam histórias de sucesso, superações e assim ela possa dar o primeiro passo, né, para empreender, para destravar o mindset, para poder buscar conhecimento. Esse é o braço educacional da New Connect. E com relação a isso, nós temos duas opções na vida, pessoal. Duas! E eu quero falar isso pra você, porque isso é uma realidade. Quais são, Cleito, essas opções? A primeira opção, se você não busca conhecimento, se você não vai atrás de melhoria, se você não vai atrás do desafio, o seu filho, ele vai olhar um dia no quadro na parede com a sua foto lá, sua e da sua esposa. Infelizmente, ele vai olhar e vai falar assim: cara, sabe por que eu tenho essa má qualidade de vida que eu tenho hoje? Porque meu pai não foi pra cima. Meu pai não fez aquilo que deveria ser feito. Ele não partiu pra cima, meu caro. E tá tudo bem, mas eu tô com essa vida aqui. Eu tenho que fazer agora, beleza, mas se ele tivesse feito, tinha dado uma melhorada aqui pra mim, né? Entendeu? Essa é a primeira opção. A segunda opção é seu filho olhar no quadro lá, seu pai e sua mãe,
você lá, seu esposa, no quadro e falar assim, cara, tá vendo aquele senhor e aquela senhora ali? É meu pai e minha mãe. Sabe por que hoje eu vivo a qualidade de vida que eu vivo? Porque aquele camarada ali foi pra cima, aquele cara ali fez o que deveria ser feito. E se você um dia não falou, você pensou dessa forma. Que filho que não pensou? Quem não pensou dessa forma? Então escolha a segunda opção. Parta pra cima, meu cara. Se é buscar conhecimento, vai buscar, porque você tem que entender uma coisa. Aquilo que você sabe te trouxe até aqui. Aquilo que tu não sabe vai te levar até onde você quer chegar. Então você precisa escolher. Você precisa ter essas duas opções na mão e escolher sobre uma delas. Então fica essa dica pra você. E hoje estamos com um cara aqui fantástico, o Gessé, um cara fora da curva, Gessé Odilon, empreendedor, especialista em marketing, então entra geral aí, liderança em gestão, com uma trajetória marcada pela comunicação, entendeu? Isso é fantástico, pessoal. Comunicação, meu caro, não tem pra ninguém. Nós temos vários tipos de comunicação, mas isso é necessário na nossa vida, tá? Pelo desenvolvimento de pessoas, desculpa, e pela formação internacional na área de negócios. Negócio é o que nós fazemos aqui. Gessé Odilon é teólogo, publicitário, bacharel em comunicação social e acadêmico de direito. Rapaz, o homem é potência, hein? Segura, hoje. Entra aí, vai mandando o link pra geral, viu? Possui especializações pela Fundace Business School e... você tá pondo um monte de coisa em inglês aí, meu. E Maddia Marketing School, MBA em marketing pela FEA, né? E USP, meu caro. Olha, USP. MBA Executivo Internacional em Liderança e Gestão pela Exame Saint Paul, né? Saint Paul. E Formação Internacional em Liderança pela SMAT. Em Berlim, na Alemanha. Rapaz, você me complicou aqui, hein? Gessé, seja muito bem-vindo, cara, ao nosso podcast. Vamos passar todo esse conhecimento aí. Então hoje eu tô vendo aqui que vai ser explosivo, hein? Eu vou ficar atento aqui também para me pegar toda essa informação. Seja muito bem-vindo ao nosso Newcast, tá? Eu tenho certeza aí que vai ser de grande valia para nossa galera aí. Em primeiro lugar, muito obrigado, Cleiton. Obrigado ao Newcast pela oportunidade. Realmente falar sobre negócios, sobre business ou sobre comunicação é um desafio para a maioria das pessoas. Sim. A gente está num mundo que é competitivo. Antigamente nós tínhamos uma marca e uma voz. Hoje o mundo ele está multifacetado. São muitas marcas, muitas vozes, procurando o mesmo espaço. Eu acho que o grande desafio para nós hoje é pontuar como se diferenciar no meio de tantas opções e de tantas vozes, ser relevante e ser bem sucedido no meio do caminho. Segura, meu caro! Pegou essa daí? E é uma verdade, né? Porque às vezes a pessoa fica até sem saber o que escolher, para onde ir por tantas vozes. Quando tem muitas vozes, se você não tiver o direcionamento, fica muito mais difícil de poder ser assertivo, não é isso? Sim, e com muitas vozes, existe uma ilusão de que você tem muitas oportunidades. Claro, existem muitas oportunidades, sim, mas a pessoa acha que ela tem tempo de, mais tarde, ir atrás da oportunidade. Essa é uma grande armadilha que o mundo novo traz pra gente. Bom, então eu tenho informação, eu tenho fontes de informações, eu tenho tecnologias, eu tenho grandes nomes de pessoas que estão aí, Jeff Bezos, tínhamos o Steve Jobs, temos o Bill Gates e vários outros, e as pessoas ficam pensando assim, tem muita coisa que eu posso fazer. E ela entra no estado de relaxamento, e quando ela abre os olhos, ela podia ter feito uma dessas coisas, e na ânsia ou na confiança de que tem 10, 100, 200 coisas para ele fazer, ele fica perdido e o tempo passa, meu amigo. Depois o tempo passa, bau. Já era, né? É isso aí. Rapaz, isso é uma verdade, hein? Não deixa... O tempo é a única coisa que não volta, meu chapa. Não volta. E fala uma coisa para mim. Como que chegou todo esse currículo aí? Quem é o nosso Gessé? Pode quiser puxar lá da infância. Então vamos lá. Pra gente saber como é que chegou, né? Porque o currículo é extenso, sim, meu cara. Não, acho que antes de mais nada, o que me marca eu sou uma pessoa atrevida,
corajosa e esforçada. Acho que essas 3 características aí me levaram a entrar em algumas portas que não eram minhas. Então, essas escolas todas que a gente falou, era uma realidade que era totalmente fora da minha bolha. O meu pai, que me criou, era motorista, mas eu nasci um filho sem pai há 43 anos atrás, e o endereço que eu sempre digo nas entrevistas é Rua Desidério Jorge, 1224. Se você colocar esse endereço no Google hoje, é um lugar horrível. Hoje, 2026. Há 40 anos atrás, década de 80, era um lugar que a polícia nem chegava. Então, a mãe solteira, que casou com um motorista, teve mais 5 filhos, então uma família muito humilde. Eu não sabia o que era FUVEST, não sabia o que era USP, não sabia o que era o mundo. O meu mundo era um mundo muito pequeno e muito pobre, muito limitado. Mas à medida em que eu conhecia partes desse mundo, eu decidi que esse mundo era para mim também. Então, se existe uma forma de estudar melhor e de ser referência, foi o primeiro passo. Eu vou tentar. E aí os desafios, né? Mas será que você tem condições, tem background? Será que você vai conseguir? E sendo atrevido, eu falei, não, essa vaga na USP ela é minha, essa vaga numa Sampo é minha, essa vaga em Berlim é minha. E aí, à medida em que eu fui galgando, em primeiro lugar, a educação, que foi o que eu agarrei primeiro, né? O que eu podia agarrar primeiro, educação. Junto com a educação vieram promoções, propostas, trabalho. E aí, de tanto trabalhar, de tanto estudar, acabei ficando cada vez mais seguro do que eu sou nesse mundo, né? De marketing, gestão e liderança. E a partir do momento que você se sente seguro do que você faz, você se torna. Você se torna referência. E aí as pessoas começam a te pedir conselho. Onde que eu devo estudar? Qual é o segmento que eu devo trabalhar? O que eu devo fazer que vai ser melhor para a minha vida? E muitas vezes eles querem atalhos. E aí a minha vida, na verdade, não teve atalho. Teve suor, né? Igual o Winston Churchill falou. Verdade. Sangue, suor e lágrimas. Verdade. Mas a gente se diverte no meio do caminho, é muito bom. Olha que legal. E muito bacana, Gessé, você falar isso porque a galera, elas ficam com essa ilusão, pô. Que essa ilusão. Você vê que o quadro seu era tão complicado que você falou o quê? Vou tentar. Uhum. Não era nem pra falar vou tentar, era pra falar eu vou pra cima, é meu. Uhum. Mas a gente fala vou tentar pela situação que você se encontrava. E é o que as pessoas precisam entender. A gente fala muito de conhecimento aqui, meu caro. Ninguém é o mestre, ninguém sabe tudo. Só que é necessário buscar, meu caro. Não tem como. É necessário buscar. Entendeu? Eu sou um cara que, se eu falar pra você, eu não tenho faculdade. Segundo grau completo. Mas eu sou um cara que eu imergi no conhecimento. Em conhecimento de livro, conhecimento de ficar 3, 4 dias em imersão, justamente pelo sistema de marketing de rede, que é o que a gente trabalha aqui hoje. Eu conheci o marketing de rede. E junto com o marketing de rede veio o conhecimento. Veio o conhecimento. Eu me afundei. Fui pra cima. Existem 2 características diferentes que devem ser compreendidas. Cada pessoa começa de um ponto, não é verdade? E eu acredito que Deus deu ferramentas para as pessoas. Todas as pessoas que vêm para o planeta vêm com ferramentas. Elas têm que descobrir quais são as suas ferramentas para a vida e fazer essa imersão. E aí elas vão ser bem-sucedidas porque são as ferramentas que Deus deu para elas. Então, agora, Deus dá ferramentas, se a pessoa for ficar preguiçosa não adianta nada. Então vamos lá. 2 remos num barco. Número 1, conhecimento. Ele pode ser o acadêmico, como a gente começou falando sobre isso, ou o conhecimento que a pessoa busca, o autodidata. O conhecimento do autodidata, ele é tão importante quanto o conhecimento de alguém que vai para uma academia e recebe um certificado que o MEC aprova. Então, são 2 coisas muito, muito importantes. Uma coisa não deve jamais menosprezar a outra, né? Sim. São 2 bases de conhecimento diferentes. Que levam a resultados. Resultados. Por exemplo, se a gente pegar o Steve Jobs, que eu comecei falando aqui, o Steve Jobs não graduou. Ele fez 2 anos em Harvard, não graduou. Bill Gates não graduou. Silvio Santos não graduou. Agora, essas pessoas, ninguém pode dizer que elas não tinham conhecimento. Porque elas mergulharam, de alguma forma, e prospectaram, garimparam conhecimento. Bom, então vamos lá. O conhecimento que ele é buscado, o conhecimento do autodidata, que é o que você acabou de escrever agora, ele é comum nos empreendedores. Por quê? O empreendedor, a maioria das vezes, é aquele cara que ele
Se ele não fizer aquilo, ele afunda. Então ele tem que empreender. E ele vai pra cima com a garra, unha, dente, e aí ele sabe Vai que ele tem que aprendendo às vezes no aprender. meio do caminho, né? Isso, se conecta com pessoas boas que vão ajudá-los. E aí, quando pensam que não, está lá um negócio milionário, um negócio bilionário, está uma pessoa bem-sucedida, que a academia depois vai estudar esse caso e vai ensinar. O que esse cara fez que fez dele ser quem ele é? Então, no caso do seu caso, que eu admiro muito, pessoas são assim, parabéns, talvez seja o caso da audiência, é um caminho muito válido, porque você vai se concentrar e focar naquilo que vai fazer bem para você, suprir sua deficiência e suprir o seu negócio. Aqueles que não conseguem ter esse ímpeto inicial, vale buscar o conhecimento acadêmico, que aí ele vai ter um multiconhecimento e ele vai escolher um que vai fazer sentido para ele e ele vai aprender. Agora olha que legal, hoje nós falamos sobre lifelong learner. O lifelong learner é a pessoa que vai passar a vida inteira estudando. O advogado que fez lá o curso de Direito, o Cleiton, ele vai ter que ser um Cleiton depois que ele pegar o diploma. Ele vai ter que estudar sozinho pelo resto da vida dele para continuar sendo um bom advogado. Igual o médico, igual o engenheiro, igual qualquer pessoa, qualquer profissão da vida. A pessoa tem que ter essa coragem. E eu acho que empreender também é isso, né? Você empreende primeiro para você, porque você multiplica os seus recursos, não é verdade? Sim. Bom, eu não tenho esse recurso, então eu vou atrás dele e vou multiplicar esse recurso. Isso é empreendedorismo. Agora, você pega esse conhecimento, e aí eu digo para você, o primeiro remo, conhecimento, e o segundo remo, ação. Ação. Pratique ação. A pessoa que só age, ela é igual uma pessoa que está remando num caiaque com um remo só. Ela vai ficar andando em círculo. E ela parando vai, no mesmo lugar. Ela vai agir, ela vai agir, ela vai agir, ela não vai ter tempo de pensar, de planejar, de buscar referências, de conversar com alguém, de ver o que estão falando sobre isso no mercado, e ela vai ficar remando e gastando força. A pessoa que consegue, ainda assim, usar o conhecimento, ela vai dar direção. Agora, a pessoa também que só senta em cima dos livros, estuda e não faz nada... É duas pernas, né, cara? Duas pernas. Então ele vai ter que estudar. Não dá para voar com uma asa só. Tem que voar com duas asas, tem que caminhar com duas pernas, tem que remar com dois remos. Então, você que está ouvindo esse podcast agora, o conselho que eu dou é o seguinte: o grande lance da vida é você descobre onde você é bom e onde você é deficiente, melhora essa deficiência, se aplica no que é bom. E aí você une o seu conhecimento, que se for autodidata ou acadêmico, não importa, com ação. E é exatamente isso que Gessé Odilon disse, meu caro. Caminhar com dois remos, entendeu? Esse é o grande problema. As pessoas, às vezes, elas não querem buscar conhecimento. Às vezes ela perde horas ali, passando ali, rolando o dedo pra cima ali no Instagram. Alguma coisa que te faça rir, que te faça sorrir, mas não muda a sua história, não muda a sua vida e não te agrega a nada. Mas quando se fala em buscar um conhecimento, a pessoa muitas das vezes ela trava. E o conhecimento que eu falo, às vezes, não é ficar 3 dias em treinamento, não. Que é ótimo também. Se puder, vá. Entendeu? Mas é você ler um livro, ter o hábito de ler um livro. Tem gente que não tem nenhum hábito. Quando pega no livro, dorme. Quando pega no livro, eu era assim. Eu era exatamente assim. Quando foi passado esse conhecimento pra mim, eu lembro que um líder falou pra mim assim: cara, você tem que ler. E eu não lia. Eu não gostava de ler. Eu nunca gostei de estudar. Entendeu? Eu sempre fui um cara mais solto. Entendeu? Eu não gostava. E quando eu comecei a praticar o marketing de rede ali, ele falou pra mim: você vai ter que ler. Falei: não, cara, não sei o que. Você vai ter que ler, rapaz. E deu uma bronca ainda, porque daqui a pouco você vai estar fazendo palestra ali para 1.000, 2.000 pessoas, vai ter médico, vai ter dentista, vai ter advogado sentado, policial, vai ter isso e aquilo, você precisa desbanjar esse conhecimento. E foi ali que abriu minha visão. E eu comecei a cair na leitura e ler, e criou o hábito e aí acabou. Entendeu? Então, ou seja, e foi exatamente isso, né? É o que o nosso querido Gessé disse. Sim, exatamente. Se você ignorar o conhecimento, você vai errar muitas vezes. Então, o que a gente sempre diz para quem quer empreender: você conhece o seu negócio? Você conhece esse mercado? Você tem uma fonte de informação segura sobre esse mercado? Quando você vai estudar marketing, por exemplo, você tem 2 perguntas importantíssimas para quem quer começar um negócio. Elas, como tudo do marketing, começa em inglês, né? Nos Estados Unidos elas são em inglês. A pergunta é: where to play? Onde eu vou competir? Onde eu vou jogar? E a segunda pergunta é how to win? Como eu vou ganhar? Então, as 2 principais perguntas são:
onde eu vou jogar e como eu vou ganhar. Então, uma parte dessas perguntas, a resposta está na sua observação. Mas se você não tiver repertório, a sua observação vai ser deficiente. Uma observação deficiente, uma conclusão deficiente vai te dar um caminho errado. E vai ser um caminho tortuoso. Problemático, né? Exatamente. Então, eu sempre digo o seguinte. Primeiro, saiba o que você quer. O que você quer? Você sabe o que você quer? Como você vai vencer nesse universo? Então, você vai ter que observar os seus concorrentes, você vai ter que ler notícias, fazer o tal do clipping com seus concorrentes, vai ter que ler manuais, vai ter que entender de processo e vai ter que entender, sobretudo, de pessoas, porque o empreendedor ele tem uma coragem inicial, isso brota dele, essa coragem, esse ímpeto, essa confiança nasce dele, mas ele tem que influenciar um grupo de pessoas para acreditarem na ideia dele, trabalharem na ideia dele, e a liderança é fazer com que essas pessoas estejam no seu melhor potencial, na sua melhor versão, na sua melhor vontade, oferecendo as suas melhores ferramentas também. Então a gente une o que é o mercado com o que é gestão de pessoas. Isso tudo é muito importante para o empreendedor saber. E acredito que aí é a maior dificuldade, né? Porque é lidar com pessoas. Eu costumo dizer que pessoas movimentam produtos e serviços. Produtos e serviços não movimentam pessoas. E aí entra uma liderança livre. Sim. Porque é a liderança mais, vamos dizer assim, complicada que tem. Porque você tem que liderar pelo exemplo. Você tem que ser o cara do exemplo, você tem que ser o cara que dá a estratégia, que dá o caminho, né? Muitas das vezes. Um CLT não. A pessoa está registrada ali, às vezes o cara lidera até de qualquer forma. Ainda que o resultado não venha da forma que ele espera que venha, ele lidera de qualquer forma porque a pessoa está presa naquilo ali que ela está ganhando. Correto? Sim. Você pontuou que pessoas movem produtos, mas produtos não movem pessoas. Exatamente. Isso é muito importante. A pergunta é: o que move pessoas? Eu vou dizer duas respostas aqui. Primeiro, aí, anota aí, pessoal. Primeira coisa que move pessoas. Tem que anota anotar. aí, anota, porque isso é lição de casa. Lição de casa, mantra. meu É mantra para repetir antes de dormir, antes de trabalhar. Necessidade é uma coisa que move pessoas. Então a pessoa, movida por necessidade, ela vai fazer alguma coisa. A questão é, às vezes as pessoas não têm ambição, a necessidade dela é muito pequena. Então ela se move pouco. Esse é um problema. Que seria o sonho, né? Isso, ela tem que ter um sonho, um propósito. Seria o sonho. Um propósito de vida. Porque se ela pensa pequeno e ela sonha pequeno, ela se move pouco. Então, para ela, tudo que ela fizer um pouquinho é mais do que suficiente. Essa é uma pessoa fadada à mediocridade. Segura o raciocínio, Jessé. Eu tô até falando isso porque a gente tem 9 passos aqui na empresa. 9 passos para você poder seguir para que você tenha resultado dentro do negócio que você está fazendo. E o primeiro passo, qual que é? Você adivinha aí? O primeiro passo deve ser propósito. É o sonho. É o sonho, ok. É o primeiro passo. Perfeito. Que é o que você acabou de falar aí. Perfeito. De uma outra forma, mas foi o que você falou. Perfeito. A necessidade. A necessidade. Quando a pessoa tem uma necessidade, ela tem um sonho, mas ela não consegue realizar porque ela tem uma necessidade, né? Sim. Então, se esse sonho for o combustível, ela vai sair dessa necessidade. Sim, dependendo da necessidade, a história mostra que o ser humano se move em relação à necessidade, né? Isso é um princípio, até é um instinto de sobrevivência dela. Agora, a segunda coisa também igualmente importante é as pessoas querem pertencimento. O que move uma pessoa? Se ela souber que ela está num lugar, que ela pertence a esse lugar, e esse lugar traz para ela uma segurança de grupo, onde ela pode crescer e prosperar, essa pessoa vai querer estar ali na sua melhor versão. Então, pessoas movem produtos, produtos não movem pessoas. O que move pessoas? Necessidade. Nós não podemos colocar necessidade em ninguém, mas nós podemos, como líderes, colocar o pertencimento, o propósito, para tirar a necessidade. Exatamente. Com essas duas coisas, eles vão dar a sua melhor versão. É o nosso papel fazer com que eles pensem acima do que eles estão pensando. Porque as pessoas, de um modo geral, elas são acomodadas. A velha zona de conforto, né? Elas são acomodadas. E depois da pandemia parece que tá pior ainda isso, né? Sim. A pessoa quer o quê? Ela quer dormir, um controle remoto, televisão,
algumas querem a sua cervejinha, de vez em quando um churrasquinho, isso tá bom. Agora, algumas pessoas elas cruzam essa barreira porque elas querem estar num time relevante, competitivo, que traz resultado, e esse resultado vai se transformar em melhorias para a vida dela. Então, ela vai estudar melhor, ela vai comer melhor, ela vai viajar melhor, ela vai dirigir melhor. Então, essas coisas sim estão ligadas ao ser humano e todo negócio, até a tecnologia, a inteligência artificial ou sistemas de ERP ou CRM, por trás de todo negócio existe uma pessoa, um ser humano. Por trás de todo CNPJ existem um ou vários CPFs. E aí cabe a nós entendermos o seguinte: é o CPF que compra meu produto, é o CPF que fala da minha marca, é o CPF que trabalha para mim, é o CPF que faz uma fórmula química, é o CPF que desenvolve um rótulo, é o CPF que desenvolve uma embalagem, é o CPF que faz a venda e a entrega. Isso é fantástico. Quando alguém entende que é assim que o mundo corporativo funciona, ele começa a fechar algumas lacunas e ganha o que toda empresa quer, que é competitividade. Cara, isso é forte, pô. Anota aí, pessoal, que isso aí é poderoso e precisa se entender isso. Se você não entender essa dinâmica aí, esse processo, você não consegue chegar em lugar nenhum, cara. Sim. É a realidade. O Lewis Carroll, o autor de Alice no País das Maravilhas, ele tem uma frase que ele escreveu no livro. Alice encontra o gato numa bifurcação de caminho e ela pergunta qual é o caminho certo. Ele diz para ela: para onde você vai? E ela fala: eu não sei. Então qualquer caminho serve. Se você fala isso aqui. se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Isso é uma frase que tem sido muito repetida. Tomara que ela não caia no lugar comum, de tão repetida que ela é, mas ela é muito profunda. É profunda. E existe uma outra frase que eu coloco para sustentar esta, que é o seguinte: a velocidade ela não é mais importante do que a direção. Então, se você está numa estrada no caminho errado, a melhor coisa que pode acontecer com você, o pneu do seu carro furar. Pra você se encontrar. Chega alguém, troca o seu pneu, você troca o seu pneu, reflete, fala: puxa vida, estou na direção errada. É melhor você rodar 10 quilômetros errado do que 1000 quilômetros errado. Então, direção Forte isso aí. é mais importante do que velocidade. A velocidade é afobação, é emoção. E o que dá resultado é direção. Lembra da história da lebre e da tartaruga? Sim. É direção. É direção. Conta pro pessoal. É bom, a história é famosa, né? Um conto de Esopo, se eu não me engano. Tartaruguinha andando devagar e a lebre tirando o sarro dela. Fizeram uma corrida. E a lebre sabia que tinha vantagem, ela descansou. Ela foi brincar, ela foi debochar. E quando ela se deu por conta, a tartaruguinha estava já cruzando a linha de chegada. A lebre correu, mas perdeu a corrida. Tem outra história? Acho que essa Com história... toda a velocidade, não deu tempo, né? Aí voltamos não deu tempo. ao Moral começo. da história, né? Olha só, tinha o conhecimento, tinha as ferramentas, tinha a condição. Mas o que ela fez com a condição, com a ferramenta? Esnobou e dormiu. E quando ele dormiu, outra pessoa ganhou. E aí vai uma outra lição para quem Uma tá coisa que ouvindo você aí. falou para encaixar nisso que você tá falando, que eu achei muito top das galáxias, foi que você falou assim: tinha porta que não era minha, mas eu entrei, chapa. Falaram que não era, né? Mas era. Mas eu entrei. É atrevido, eu tem que entrar. Mas é o que você falou. Aos olhos humanos não era a sua. Que você era vamos se dizer assim, era o que tinha menos condição, era o que tinha... Se fosse olhar pra sua condição naquele momento, você falava: rapaz, sai fora, sai daí. Deve ter gente que falou isso pra você. Você tá bem não, você tá bem não, né? Deve ter alguém que falou pra você. Muita gente. A maioria que fala isso em determinado momento, em outro momento ele vem pedir conselho, ajuda e orientação. Aí você vira o mestre, né? Aí você vira o tutor, você vira a inspiração. Enfim, já ouvi de tudo, de lado negativo ou positivo. Agora... E eu até falei num podcast anterior ao seu, Gessé, que eu falei pro cara o seguinte, e muitas das vezes nem fique com raiva dessas pessoas, porque às vezes é de dentro da própria casa, tá? Sim. É os mais próximos. Mas é a mentalidade deles, pô. Não é porque eles querem o seu mal. É a mentalidade que eles têm naquele momento. Então não fique nervoso, com raiva, e você venceu e agora vai pagar com a língua. Não faça isso.
Olha, Não é- isso tem nome. O nome disso é crença limitante. Crença limitante. Crença limitante. Aí eu vou falar para você uma coisa. Tem o nome Schumacher, por exemplo. O nome é alemão, né? Schumacher. Nós conhecemos o piloto Schumacher, mas é um sobrenome importante na Alemanha. Tem ideia de onde surgiu esse sobrenome? Não. Então vamos lá. Em inglês, Schumacher. em inglês sapato é shoe ou shoes. E maker em inglês é fazedor. Então o fazedor de sapato, shoes maker. É o fazedor de sapato, o sapateiro. Então tinha uma portinha na Alemanha de um cara que ele fazia tanto sapato que o sobrenome dele ficou o Schumacher, o Schumacher, o Schumacher. Agora hoje esse sobrenome Schumacher é um sobrenome alemão, de família rica, de família nobre, tá. Quem começou o Schumacher? Cara, se for ver o menos Um pobre qualificado. coitado de um sapateiro lá no Verdade, interior cara. da Alemanha. E Então, hoje conhecido no mundo todo. isso, se a gente for pegar a história da Colgate, semelhante. Se a gente pegar a história da Apple, começou numa garagem. Steve Jobs não tinha dinheiro Tem para até fazer as nada. imagens, né? Ninguém ainda Sim. chamou uns caras pra ser sócio e eles não quiseram, né? E ele se reuniu com um grupo de pessoas desajustadas, que eram pessoas que não tinham qualquer perspectiva, não eram contratáveis. Imagina esses caras. Então, e esses caras transformaram o mundo, né? Agora, além desse exemplo que eu dei aqui agora, nós vamos pegar outras pessoas, né? O Silvio Santos vendendo caneta lá no Rio de Janeiro, o Roberto Marinho, o jornalista que montou esse império chamado Rede Globo, e várias histórias hoje de grandes empreendimentos, elas começaram com alguém que não tinha nada ou menos que nada. Ele só tinha uma coisa: fome. E eles foram fazendo coisas. O menino do Meta, o Zuckerberg, Mike Zuckerberg, ele estava na faculdade, o Eduardo Savorin ia para os bancos pedir dinheiro, investimento, e ele foi o primeiro que investiu um pouco de grana lá na empresa. Daqui a pouco a empresa explodiu. Uma das empresas mais ricas do mundo fez do Eduardo Savorin o brasileiro mais rico do mundo. O brasileiro mais rico do planeta chama-se Eduardo Savorin. Colocou alguns dólares na empresa chamada Facebook. Que deu, hein? Então, a marca aí é o quê? Ó? O lugar era de quem? Então eu penso assim, bom, será que alguém que está ouvindo aqui a gente pode montar uma empresa de tecnologia? Cara, a maior empresa de tecnologia do mundo começou numa garagem. Por que não pode? Será que alguém aqui consegue montar uma empresa que ganhe dinheiro nas redes sociais? Bom, a maior empresa do mundo começou no quarto de uma universidade, numa república. Mas o que eles tiveram? Primeiro, uma visão de necessidade do mercado, reconheceram que eles podiam sanar uma necessidade do mercado, aí é o que o marketing chama de SWOT. Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Eles olharam para fora e viram uma oportunidade. Olharam para fora e viram as ameaças. Só que eles olharam para dentro, reconheceram fraquezas, entenderam as forças, investiram nas forças e montaram um negócio. O negócio virou um império. Eu costumo dizer, Gessé, que é entender pra onde o mundo tá indo e chegar lá primeiro. Foi o que Isso aí. exatamente eles fizeram. Isso Todos aí. esses caras fizeram isso. Eles entenderam pra onde tava indo e chegou lá primeiro, cara. Então, assim, é o que você falou. Tudo isso exige coragem, exige ação, conhecimento. E às vezes você não tem um conhecimento, mas é algo que tá dentro de você e você fala, no meio do caminho eu vou entendendo como é que funciona e vou ajustando, né? Sim. Vamos falar sobre direção do mundo, né? Se você conversar hoje com 10 pessoas e perguntar para eles o que você acha de mais moderno que está acontecendo no mundo? Eu acho que de 10 pessoas, 8 vão dizer para você IA, inteligência artificial. Eles não têm a mais pálida ideia do que seja IA. Muitos deles têm a ideia de IA, o chat GPT. Eles não sabem, mas eles sabem que está acontecendo alguma coisa em IA porque o mundo está comentando. É o assunto da padaria, é o assunto da escola, o filho conversa, é assunto da mesa. Eles estão falando sobre IA. E o mundo tem 3 tipos de pessoas, ou pelo menos 3, né? Quem sou eu para dizer que existem só 3, mas existem. Pelo menos os que você conhece. Existem aqueles que estão totalmente alheios, eles estão alienados, que o mundo mudou, está em uma mudança, uma revolução praticamente. Gritante, né? Uma revolução. E tem pessoas que estão alienadas, eles estão achando que não mudou nada, e mudou. Existem os desesperados. São aquelas pessoas que sabem que o mundo mudou, mas eles não sabem o que fazer. Eles ficaram
Pra trás. Eles não sabem o que fazer. Eles sabem ter IA, mas eles estão comprando um curso de IA, eles estão indo atrás, estão tentando aprender, mas eles estão perdidos. Porque quando eles ficarem especialistas nessa IA, ele vai conversar numa mesa com alguém e vai falar assim, cara, isso aí já passou. Isso daí já tá morto, agora tem outra coisa rolando. Então eles estão desesperados. Tá muito rápido, né? Isso, e tem algumas pessoas que são os agraciados, vai. Os agraciados, eles sabem que o mundo mudou, eles sabem onde buscar esse conhecimento, e eles têm uma capacidade de adaptação fantástica. Esses são chamados de early adopters. Eles adotam a tecnologia antes, fazem acontecer, ganham grana, montam empresas, vendem as empresas, enchem Por valores... o bolso de dinheiro, bilionários, Rapaz, né? Mano. Então, qual é o grande esforço que nós temos, ô Cleiton? Eu não posso ser um alienado. Primeiro ponto, vai. É melhor ser um desesperado do que um alienado, certo? Agora, se eu O desesperado pelo menos tá no caminho, né? Isso, uma hora ele vai acertar. Se ele não se desanimar, ele vai acertar. Agora, se eu tô desesperado, eu tenho que ter referências. Aí volto de novo. A direção. E essas referências, muitas vezes, vão vir de um profissional bom, que você vai conhecer, vai ter contato. É um podcast que você vai assistir e vai procurar esse cara na rede social. É uma escola boa, que vai te ensinar na prática alguma coisa. É um caminho bom ou uma empresa que vai te colocar para ter o melhor desse mundo. O nosso esforço como empreendedores eu não posso ser alienado. Eu tenho que ser um tarado por informação, um fominha por informação. Estou aqui entre os desesperados, eu tenho que encontrar um caminho. E aí sim, eu vou me tornar um agraciado. Cara, isso é muito forte, pô, porque vamos se dizer assim que é momentos, né? É você enxergar e falar, rapaz, tá indo ali. São ondas. Às vezes é o desesperado que nem você falou. Eu tô aqui, rapaz, quando eu falo que... Quando eu começo a aprender disso daqui, já vem outra coisa aqui. E tá bem assim, né, cara? E tá bem dessa forma. Sem dúvida. Às vezes você acha que tá aqui, mas lá às vezes não foi ainda distribuída aquela visão. Mas lá naqueles que são agraciados, sim. já tá rolando. Ô Cleiton, e além disso, nós temos que entender que o modo de viver do mundo e desenvolver tecnologias, ele mudou radicalmente. Olha, o ser humano passou anos e anos, milhares de anos caçando. Milhares de anos caçando. O que só tinha que ter uma flecha melhor, correr um pouco mais, e ele ia se alimentar. O ser humano passou milhares de anos plantando. Agora, na indústria, o ser humano não passou milhares de anos, ele passou centenas de anos. E ó a evolução. Foi lá em 1700, começou, 1750, a Revolução Industrial. Então, no período de 300 anos, o mundo viveu da base da indústria, que eu digo é manufatura, fabricação. E hoje, a nova economia põe para nós pelo menos umas 20 tecnologias diferentes. Então, eu falo de robótica, eu falo de inteligência artificial, eu falo de eu usar biologia junto com robótica, cibernética, e eu falo sobre redes sociais, e eu estou falando sobre 20 tecnologias diferentes que o ser humano tem que saber o seguinte, olha, é uma revolução. É uma revolução. Eu tenho que entender um pouco de cada coisa, mas eu tenho que me encontrar aqui. Então, alguns vão conseguir ver nessa tecnologia. Cara, eu consigo falar com o mundo inteiro. É o que a gente está fazendo aqui hoje. Um podcast, a gente está falando com o mundo inteiro. Eu posso fazer reuniões com pessoas da onde eu quiser, sem gastar um centavo com locomoção, com hotel, hospedagem, etc. Que era um gasto violento, né? Sim, isso impedia as pessoas de andarem. Agora, diante dessas facilidades desse novo mundo, quais conexões que eu tenho feito? Para onde essas conexões vão me levar? E esse trabalho todo é ação ou é movimento? O que é movimento? Movimento é eu estar brincando no celular. Movimento é eu saber que isso é tecnologia. Isso é movimento. Ação. Eu ganho dinheiro com o meu celular. Eu ganho dinheiro com o TeamViewer, ou eu ganho dinheiro com o Google Meet. Eu ganho dinheiro fazendo reuniões com essas pessoas, me conectando. Eu ganho dinheiro participando de um podcast que é alimentado numa rede que vai monetizar para mim. Então, esse entendimento aí vai dividir as pessoas. Você vai ver menino milionário, bilionário. Já tá vendo, né? Então, você vai ver idosos reclamando, falando de inteligência artificial vai arrumar meu emprego, inteligência artificial vai acabar com o planeta. Enquanto tem gente criando curso, tem gente que... Hoje, pós-graduação em inteligência artificial. Há 5 anos atrás não existia isso. Ou seja, uma economia emergiu do nada. Como foi em 2004 para 2014,
o boom das redes sociais. Então, a tecnologia ela está aí abrindo flancos para quem quiser, para quem é empreendedor ganhar mais, ou para quem quer empreender, descobrir um caminho. E Gessé, e assim, a busca pelo conhecimento nessa parte, ela é bem profunda, né? Sim. Ela é bem profunda e por causa disso as pessoas às vezes até largam mão, entendeu? Porque há uma profundidade nisso, né? Existe uma profundidade, porque é um oceano novo. É um oceano novo. Imagina que você mergulhou no oceano e você nada até onde seus braços, seus pulmões e pernas aguentam. E você vê um monte de coisa legal. Você vê os corais, você vê os bichos. Só que você fala assim, eu não consigo ir além disso. Eu vou voltar. Recuar. E você recua. Outra pessoa fala assim, então eu vou entrar nesse oceano Eu vou até o final. com submarino. Ah. Já que meu braço não aguenta e meu pulmão não aguenta, eu vou com submarino. E aí ele vai mais Desbrava profundo do tudo. que você. O que é o submarino? O submarino é o seguinte, é o conhecimento que você vai fazer, galgar enquanto busca. O que é o submarino? É a sua resiliência. Você tem que ser resiliente. O que é o submarino? Vai ser a sua tenacidade, sua perspicácia. À medida em que você vai se protegendo com essas características, você consegue ir mais longe do que algumas pessoas. O fato é, nós precisamos de uma base boa. E esse conhecimento, ele muda, ele é volátil. Só que o que nossos pais não tinham, Cleiton, informação gratuita, na E palma da hoje? mão. Isso nós temos, todo mundo tem. Só que, à medida que tem muita informação, as pessoas ficam preguiçosas de procurar informação, porque acham que é de graça. Ela é de graça para nós, mas ela custou para quem foi lá galgar, custou para quem foi lá e postou, custou para quem foi lá e gravou o vídeo. A informação ela está democratizada para quem quiser. Agora, quais características, Cleito, que nós temos? Será que nós temos disciplina? Será que nós temos realmente o sonho, como você falou? Não, eu quero mudar de vida. Eu vou mudar de vida usando essa tecnologia aqui. Não, eu vou mudar de vida usando essa tecnologia para vender. Então, como é que se vendia antes? O cara colocava os mascates que pendurava as coisas e ia vendendo. Door in door. Isso. Outras vezes eles conseguiam a bicicletinha, um carrinho, e eles aumentavam o raio de ação deles. Hoje, a pessoa consegue vender o que ela quiser, para quem ela quiser. A questão é, a pessoa não sabe o que ela vai vender. Ela não tem a menor ideia do que ela vai vender. Então ela sabe como funciona uma plataforma, pode citar aqui? Pode. Vai, Mercado Livre, ela sabe como funciona, ela sabe como funciona o PayPal, ela sabe como funciona, mas ela não tem ideia do que ela vai vender lá. E ela fica assim... É como se ela não tem um planejamento, né? Não tem a matéria na mão, né? Para poder fazer. E dentro disso que você tá falando, eu falo muito sobre isso, sobre a internet, né, cara? Porque tem muita gente também passando coisa que não vive, cara. É um Sim. negócio assim monstruoso. Eu falo pro pessoal, tem gente que tá falando lá de algo, mas não tem, cara. Uhum. Não tem e não quer ter, e não faz nada pra ter aquilo. E às vezes explode. Entendeu? Como identificar isso e buscar os conhecimentos certos, aquilo que realmente vai te dar um resultado. Bom, vamos lá. Todo mundo tem que entender que internet é vitrine. Internet é uma ferramenta, mas internet é vitrine, ok? Então, existem lojas, vou dar um exemplo, né? Que a vitrine dela é maravilhosa e quando você entra para a loja, o atendimento é ruim, o cheiro é ruim, Aquilo o que se preço vende não é não tem nada, qualidade. isso, não tem nada a ver com o que tem na vitrine. Qual o nome disso? O nome disso é armadilha, né? Isso é armadilha. Isso existe. Você vai numa padaria e tem um doce maravilhoso lá e quando você chega, que lá é de plástico, né? E o doce que eles te entregam é outro, né? Então isso é armadilha. A internet também, por ser uma vitrine, ela é uma vitrine que pode ser que aquilo que esteja sendo exibido seja de fato real para aquela pessoa que vai experimentar aquele produto ou serviço. Isso é muito bom. Existem as armadilhas. Então, como é que a gente vê a armadilha? Bom, a armadilha é quando a pessoa promete mais do que pode entregar, né? Então eu tenho hoje um grupo enorme de pessoas falando, se postando como especialistas, mas você vai ver que eles
não são tão especialistas quanto dizem. Então, você vai buscar uma validação. Vai buscar... Qual é a E validação? segura o raciocínio. E às vezes é muito real isso, porque às vezes o cara vende um serviço Aham. falando que vai estourar e tal, e tem um caminho, mas nem pra ele fez, mano. Sim, sim. É um negócio Sim. surreal. A gente já pegou algumas pessoas da parte da internet vendendo algo que quando a gente foi ver, fala, cara, mas aí a gente foi olhar e falou, mano, o cara não fez nem pra ele, se ele soubesse mesmo, ele tinha feito pra ele, tinha estourado. Então, são promessas absurdas, né? Por exemplo, marketing digital, por exemplo, essa área interessante, que as pessoas, todas elas procuram essas coisas pensando no milagre. É. Não existe milagre. Negócio sempre foi negócio. Negócio é assim, você vai trabalhar, você vai suar a camisa, você vai quebrar a cabeça e você vai ganhar dinheiro. Quando você estiver ganhando muito dinheiro, vão ter 10 pessoas querendo fazer a mesma coisa que você. E aí você vai ter que ter um diferencial, porque o cara tá vindo atrás e tá morrendo de fome. Entendeu? Então isso é negócio. O que a gente oferece na internet? Eu tenho esse produto ele é bom, eu tenho essa ferramenta é boa. O resto depende de você. Esse é o lance. Quando eu vendo ferramentas que são muito, muito milagrosas, já sei que aquele negócio ele tem alguma coisa errada, né? Por trás. Outra coisa, quando a coisa é muito, 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 muito boa, ninguém oferece assim pra todos, né? Eu não vou oferecer a melhor coisa do mundo pra você por R$ Verdade. 9,90. Você não vai ficar bilionário comprando meu curso por R$ 9,90. Verdade. Esquece. Você vai trabalhar muito, vai suar muito, vai acertar, vai errar. E aí no meio do caminho você vai ter a sua experiência que vai valer pra Ô, você. Gessé, segura aí, cara. Eu tô falando isso porque, meu, eu tenho isso na minha mente, cara. Eu tenho na minha mente e é um negócio muito louco. Tinha um cara vendendo um treinamento, cara, Aham. e eu comprei, mano. Eu comprei, mas eu já sabia. Eu já sabia, mas eu comprei só pra ver. E fala bonito pra caramba e tal, e vai arrebentar e não sei o que. Aí comprei o negócio. Falei, vou comprar. Era 20 e poucos reais. Falei, eu não quero nem o dinheiro de volta, eu vou só entrar pra ver. Entrei. Jogou num grupo e tal, e não sei o que. E aí começou. E eu manjo disso aí, eu sei. Aham. Entendeu? Não faço, não tenho coragem de fazer, mas eu sei que é assim. E aí ele pegou e falou, então... Aí começou a jogar testemunhos. Pá, de pessoas que tá ganhando tanto e tanto e tanto. E esses caras aqui compraram uma mentoria minha de 50 mil. De 10 mil, mas você não falou que ia mudar de vida lá com 30 conto? Aham. Aí eu mandei mensagem lá, pá, e saí do grupo. Falei, dá licença. É uma mentira, pô. Então já fala logo, meu cara, ó. Eu faço você ganhar 10 mil, mas você vai ter que pagar 50 e vai entrar numa mentoria comigo aqui. E eu vou com você até quando você estiver ganhando 10 mil por mês. Pronto, pô. Mas o cara faz um gancho mentiroso, que é um gancho mentiroso. E ainda se dizendo ser cristão. Um gancho mentiroso, joga no grupo e vem com conversa fiada. Eu não dou conta disso aí, cara. Então, eu sou um cara que eu não dou conta, mano. Esse é um vendedor de ilusões, né? Um vendedor de ilusões. Esse curso, o que aconteceu, na verdade? A internet proporcionou a criação de plataformas de distribuição de conteúdo de vídeo, PDF e perguntas e respostas ou respostas comentadas. É uma plataforma que você pode vender o que você quiser. Aí, o curso de como ser uma mulher melhor, como ser um homem melhor, como fazer exercício melhor, como comer melhor, como emagrecer, como falar melhor, como ganhar dinheiro, blá, blá, blá. Fizeram. Então, qualquer pessoa que pague minimamente uma quantia tem acesso a vender aí. Então, ele faz um curso, ou pede para a inteligência artificial fazer um curso, e ele lança na plataforma, R$ 9,90. Você imagina que o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. É o poder do pouquinho. Vamos imaginar que 50 milhões... Não, vamos imaginar que 5 milhões de pessoas compram. Rapaz. Cara, 5 milhões vezes 10 são Explodiu. 50 milhões. É isso. Ele vai pagar para a plataforma, sei lá, R$ 5.000 por mês e ganhou. Então, eu tenho curso de canto, eu tenho curso de ser o melhor pedreiro, eu tenho curso de como você ser o pintor, tal. Eu tenho cursos religiosos. Tem gente que fala, seja um pastor e vende esse curso. E, na verdade, é ilusão. Desculpa te cortar. Não que não que nenhum desses vai te ajudar. Pode ser que te ajude, né? Que é o que você tá procurando. Quer fazer um canto, você já canta, quer fazer um curso de canto. Isso. O cara tá pondo lá, vai te dar as dicas e tal. Às vezes você não tem nenhuma dica. Pode ser que pra você te ajude, mas fala real, pô. Então, o que eu entendo é o seguinte. Algumas pessoas têm condições, como a gente começou a conversa aqui falando sobre isso, algumas pessoas têm condições de pegar aquele conhecimento e ter disciplina e aplicar ele.
A maioria das pessoas não. A maioria das pessoas que compram esses cursos abrem ele na primeira aula e não abrem mais. Então, esse sistema trabalha em cima de uma falha humana. Algumas pessoas vão pegar aquele curso e vão tirar proveito. Sim, vão tirar muito proveito. Nós tivemos no Brasil, há muito tempo atrás, o Instituto Universal Brasileiro, que fazia isso por correspondência. Fantástico, curso de eletricista, de técnico, de TV, de radiologia. Ele vendia uma série de cursos, a pessoa pagava, estudava, fazia a provinha, mandava, eles mandavam pelo correio. Quando a pessoa fazia todas as provinhas, eles mandavam um diploma e a pessoa era um eletricista, por exemplo, formado. Ajudou muito o Brasil a se desenvolver. Não é, como que ele vendia o curso dele? Você vem, estuda, faz a prova, manda, eu te mando, faz a prova, manda, eu te mando, você está formado. Beleza. Agora é assim, ó, eu te mando esse curso, está na sua mão, você aprender, você vai ser o melhor. Cara, você não vai ser. Você vai ter que estudar, absorver, aquilo vai ser excelente para você. No meio de 1.000 pessoas, umas 10 vão sair dali realmente formadas, porque elas têm o ímpeto. Tá E dentro outras delas, não. né? E outras não. Então, na internet, só pra gente fechar aqui, Cleiton, ó, 2 palavrinhas aí para você que está nos assistindo. Foco, posicionamento. Foco. O que nós somos? Vendedores? Nós somos vendedores. Então, eu vou focar em como vender. Então, eu quero saber como que eu vou vender com IA. Eu quero saber como que eu vou vender em redes sociais. Eu quero saber como que essas plataformas me ajudam a vender na internet. Se o meu foco é ser vendedor, eu vou ter um filtro. Para todo esse arcabouço de informações, o filtro é venda. Se você canta, o filtro é canto. Se você é profissional da área da saúde, saúde. Se você é um advogado, dentro das várias áreas do direito, é aquela área. Você já filtrou aqui, você já jogou um monte de gente fora. Agora, posicionamento. Como eu quero me posicionar? Se eu quero me posicionar como uma referência nessa área, eu tenho que ouvir referências nessa área. E essas referências, talvez algumas delas ainda não estejam na internet, algumas estejam, e talvez eu tenha como buscar uma validação. Por exemplo, esses cursos de internet eles estão com os dias contados. Por quê? Hoje em dia as pessoas vão querer buscar uma escola que tem o curso na internet e vão perguntar da planta física dessa escola. Estrutura física. Tenho pessoas na internet que vendiam milhões em cursos, hoje não vendem 100 mil por mês. Por quê? Porque o consumidor também, ele foi para essas plataformas e ele foi educado no que funciona ou não funciona. E ele isso, percebeu. e isso quem tá fazendo essa, vamos dizer assim, essa transformação é a própria internet, por questão de ver toda essa venda de curso que às vezes não dá resultado e deve ter reclamações, se eu não me engano. Na verdade é o seguinte, a demanda ela parte do consumidor, né? Do consumidor. O consumidor, ele sabe, por exemplo, um consumidor comum fala assim, cara, outro curso, eu já comprei 3, um foi legal, 2 não foram. Eu comprei 2, não tive nem tempo de ir. Cara, acho melhor eu fazer esse curso presencial ou que tenha a chancela da escola X, por exemplo, né? Então esse consumidor... Tá vinculado, né? Esse consumidor ele foi educado, porque essas pessoas nadaram aí por 10 anos fazendo isso. Hoje, não dá mais. Hoje, sabe qual que é a moda hoje? A moda hoje são as bets. As bets que estão patrocinando os canais, estão fazendo isso e aquilo, estão injetando muito dinheiro. E aí o que vai acontecer? O que eu imagino que vai acontecer? O Conselho de Regulamentação Publicitária vai começar a olhar isso, o Ministério da Saúde vai olhar isso, porque algumas pessoas são viciadas. Estão tendo problemas. Exatamente. Então, quando eles olharem para isso, também vai acabar esse boom das bets. Então, nós tivemos o boom de redes sociais, tivemos um boom de cursos e cursos e cursos, um boom de bets. Agora está todo mundo ganhando dinheiro com bet. Personalidades famosas ganhando dinheiro. E aí, meu amigo, quando isso filtrar, o mercado ele vai filtrando o que é bom e o que não é. O que, com o passar do tempo, o mercado filtra. Então, quando alguém falar desse assunto, fala, cara, isso daí eu não vou mexer mais com isso, não. Não, isso daí eu já fiz, eu não consegui nem abrir o curso, acabou. Prefiro
uma imersão de um dia, prefiro comprar um livro. Presencial, porque aí você vai me exigir uma obrigação de estar lá, né? E no presencial, talvez ele consiga uma coisa que é melhor do que no digital, que seja o network. Network. Que é o que muda, né? Isso. O grupo de WhatsApp é interessante, tem gente que cobra para colocar pessoas em grupo de WhatsApp hoje, né? Não, porque lá só vai ter as grandes cabeças, grandes empreendedores. Mas esse grande grupo tem que tomar um certo cuidado, Cleiton, porque as grandes oportunidades estão para 10 pessoas e não para aquelas 1000 do grupo, sabe? Em todo lugar é assim, né? Quem busca mais o conhecimento, eu acredito que com você começou a estudar um monte de gente, mas quando você olhou para trás, cadê o pessoal? Sempre assim. Todo lugar vai ser assim, né? E eu já fiz testes, Cleiton, de ensinar de graça. Eu vou proporcionar este curso de graça. As pessoas reservam a data e eles não vão. Outros, eles começam um curso, 60 pessoas, e quem recebe o certificado no final são 10 pessoas. O ser humano é assim. Nós temos um lema aqui do que nada custa, nada vale. Por isso que às vezes você tem que cobrar. Isso aí. Né? Porque as pessoas acham que aquilo que está muito fácil... Sim. Não tem valor. Não tem valor. Isso é um erro. Não tem valor. Entendeu? É até o caso do trabalho nosso aqui, entendeu? Uhum. Então eu procuro ensinar os distribuidores o seguinte: o negócio não precisa das pessoas. Uhum. São as pessoas que precisam do negócio, mas do jeito que você passa, é o jeito que vai ser identificado. Sim. Se você passar como um negocinho simples, comum, sim, o pessoal vai olhar e não vai cair dentro. Agora, se você enxergar, mostrar a visão da onde ela vai chegar, pode ter certeza que o valor é outro. Esse é o tal do posicionamento que eu disse agora. Aliás, a nossa conversa está toda em um eixo, né? Quando eu falei assim, where to play, how to win, onde jogar, como ganhar. Onde jogar? No final tá pegando no começo e no meio. Onde jogar? Onde eu vou competir? É no baixo mercado, onde eu não tenho valor nenhum? Ou eu vou competir agregando valor? Então eu vou brigar com quem tem valor. Então meu preço é outro, meu posicionamento é outro, o meu speech é outro. E aí eu falo aqui do posicionamento. O posicionamento é exatamente isso, em outras palavras. É o seguinte, vamos lá. Esse negócio, para você, é um negocinho ou é um bom negócio? Então você tem que se posicionar como um bom negócio. Porque o posicionamento manda nisso, né? Exatamente. Por quê? A batalha, Cleiton, é de percepção. A pessoa tem que perceber valor. E ela vai perceber valor no seu discurso, na sua apresentação, se você ama ou não essa marca, se você ama ou não esse produto. Se você veste a camisa. Se você veste a camisa, cara. E se isso está dentro do seu sangue. Fala, olha, eu tenho foco e o posicionamento é esse, e o objetivo é esse, e se apega com Deus e vem junto, porque senão... O GC, você tá falando coisa aí. Eu já sentei com pessoas que a pessoa falou, rapaz, você fala desse negócio com brilho no olho, cara, parece que você tá pegando fogo. Eu falei, é porque eu sei o tamanho do negócio, cara. E às vezes você saber, que nem você é um cara especialista nessa parte de internet e tudo, então você sabe o caminho, você sabe pra onde tá indo, você sabe como fazer. E muitas das vezes é até difícil você colocar isso dentro de outra pessoa, não dá. Às vezes a pessoa não pega a visão, mano. Ela não pega. Se a pessoa ela está com a crença limitante, ela tem muitas vozes que disseram não pra ela. Ela não está aberta a uma... Não tem espaço. Ela tá cheia, é um copo cheio, né? É uma epifania. A epifania é o seguinte: quando a pessoa abre a mente dela e se descobre em um propósito de vida. Como é que eu falo para uma pessoa que ela não precisa viver comendo porcaria? Ela pode comer melhor. Sendo que ela já está dentro daquilo, né? Exatamente. Então, existe uma história, o mito da caverna, bem famoso. As pessoas estão dentro da caverna, olhando para o fundo da caverna e vendo sombras. Sombras de quem passa lá fora da caverna, mas ela não sabe, porque ela está acorrentada olhando para aquele fundo de caverna. Ela acha que as vozes do eco de quem conversa lá fora, do fundo da caverna, vêm daquelas sombras. Aí uma dessas pessoas consegue escapar. Ele sai, vê que a sombrinha do mato, na verdade, é uma grama verde aqui fora. A sombrinha das pessoas são pessoas. E ela se enxerga, ela está no escuro, não sabe como ela era. Ela viu como ela era, que ela não sabia. E aí ela vê que as vozes não são de lá, são de cá. Então ela corre para a caverna para contar para todo mundo. O que o pessoal faz com ela? Sem chance, você tá doido. O mito do seguinte:
vão dar paulada nela e vão bater até matar. Ela tá doida. Porque pra eles não conseguem entender que alguém viu uma coisa melhor do que eles. E eles preferem ficar ali no que eles conhecem do que sair da caverna onde a vida acontece de verdade. Então a crença limitante, ela faz isso. Você tá numa caverna e alguém fala, cara, Caraca, dá forte. pra você ganhar dinheiro. Não, não dá. Cara, dá pra você viver melhor. Não, não dá. Cara, você podia fazer esse curso aqui. Não, esse curso é muito caro. Cara, você podia... Aí isso não vai entrar imediatamente porque tem muitas barreiras. À medida em que ela experimenta pequenos avanços, ela acredita no que é possível. Alguns ainda experimentam avanço e falam, pra mim tá bom, pra mim tá bom, pra mim tá bom. E algumas pessoas vão, enfim, cruzam a barreira. Aí são o Rockefeller, e aí são os Ike Batista, aí são os Jobs da vida, são esses monstros aí que Elon Musk, que faz as coisas, todo mundo fala, cara, como que esse cara chegou aí, né? Cara, Gessé, o tempo passa muito rápido. Explodimos o tempo aqui, meu caro. Mas acho que dá outro podcast com você aí. Vai ter que voltar, viu? Vai ter que voltar. Eu queria que você desse as considerações finais aí pra nossa audiência aí. Dá uma visão pra galera. Gente, você que deseja empreender, deseja melhorar de vida, deseja se dedicar a um negócio, não entre emocionado. Você entre com foco e com posicionamento. É a primeira coisa. Segunda coisa. Pessoas fazem negócios com pessoas que conhecem, gostam e confiam. Você tem que ter uma reputação. Você tem que estar no meio de boa gente. Pessoas fazem negócio com pessoas que conhecem, gostam e confiam. E uma última frase ou conselho para a gente refletir aqui, já que é um grupo de empreendedores que assistem esse programa, é o seguinte: você nunca tem na vida o que você merece. Você tem aquilo que você negocia. Então, é bom ser atrevido, é bom você buscar as oportunidades, é bom você correr atrás, é bom você ser impetuoso, mas lembre-se, a vida nunca vai te dar, ou quase nunca vai te dar só o que você merece. Muitas vezes você tem que ir atrás, negociando o que você acha que você merece, tá bom? Muito obrigado a toda a equipe do Newcast, muito obrigado, Cleiton. Um abraço a todos vocês, bons negócios. É isso aí, Odilon. Pode chamar de Gessé, de Odilon? Como queira. Gessé Odilon. Tem chama de Jesse, tem vários nomes aí. Jesse aí, ó. É isso aí, Gessé Odilon. Foi um prazer tê-lo aqui, tá? Foi um podcast assim, fora da curva. Tenho certeza aí que a galera anotou muita coisa e você falou muitas coisas profundas aqui, meu cara. Pelo menos pra mim foi fora da curva, tá? Eu tirei muita coisa aqui, aprendi muita coisa hoje aqui nessa mesa. E o podcast é sobre isso, pessoal. É sobre aprender, é sobre buscar o conhecimento, ter o conhecimento para que você possa avançar, tá? Se conecte no próximo Newcast, porque às 13 horas estamos ao vivo e a cores, levando conhecimento para você, histórias de pessoas simples que se tornaram pessoas extraordinárias ou estão no caminho para que isso aconteça. E você tem que estar nesse caminho também, tá? Deus abençoe, tamo junto e nos despedimos aqui de mais um Newcast, o mais bonito do Brasil, meu caro. Um abraço, valeu! Insta